Agora são 11 horas e 38 minutos. É o Contraponto da Cultura, a voz do povo que nós estamos apresentando. Ô Nélio, qual é teu destaque, Nélio? Olha, a Câmara Municipal aprovou e a Fundação Cultural está encaminhando e vai realizar a 17ª edição da Feira Internacional do Livro e a primeira edição do Festival de Cinema Latino-Americano em Foz do Iguaçu vai ser ainda no mês de setembro, de 7 a 17 de setembro. Aliás, o Dunga, ex-atleta, ex-técnico da Seleção Brasileira, talvez até venha para essa feira lançar um livro e estar também participando. O detalhe é que nesse ano de 2017, essa feira está marcada e deve acontecer ali no pátio onde está a Secretaria da Educação, no prédio do antigo Bordim, ali na República Argentina. Lá deve acontecer a edição da Feira do Livro, não tão central quanto era nos anos anteriores. E o Festival do Cinema, como é que é? É latino-americano, primeiro festival de cinema latino-americano junto com essa Feira do Livro que tradicionalmente já acontecia. E será apresentado? Ali nas dependências desse prédio, onde hoje está a Secretaria de Educação, o antigo Bordim Material de Construção, na JK. Hélio, bom dia, Hélio. Bom dia, doutor Nelson. Tudo bem? Bom dia, o seu Hélio do Jardim Nacional. Isso. Diga lá, meu amigo. Fica brincando de vez em quando aí com vocês aí. Tanto você como ele. Ô, Nelson, é o seguinte. Eu fiz um inventário. Certo. Tá? E ficou o IPTU de 2015 para trás. Certo. Eu posso pegar isso aí agora no caso assim, pagar também isso aí? O refis? Claro que pode. Claro, são todas as dívidas atrasadas que o senhor tem, mas aí eu sei que vem alguém aqui da prefeitura daqui a pouquinho, que o secretário de Fazenda, e aí eu não vou dizer para o senhor se o senhor está abrigado por todos os descontos de multa, de juro, mas com certeza o senhor vai ter algumas, digamos assim, entre aspas, regalias para fazer o pagamento. Pagamento à vista. Para pagamento à vista, até que dia é 100%? São 3 etapas. São 3 etapas. Setembro, outubro, novembro. Setembro, outubro, novembro. Começando com 100%, 95% e 90%. Então é o seguinte, seu Hélio, se o senhor pagar até o final do mês de setembro, tá? O IPTU de 2015, o senhor vai pagar o IPTU sem multa e sem juro. Isso é informação que estava no jornal. Tá? Sem multa e sem juro. Se o senhor for pagar em outubro, o senhor vai pagar com desconto de 95% do juro e da multa. Se o senhor for pagar até dezembro, o senhor vai ter 90% do desconto. E se tiver alguma mudança nessa informação, o secretário vai esclarecer para o senhor. Mas o senhor, claro que pode, sim, do ano de 2015, sem problema algum. Não sei se já foi lançado em dívida ativa, mas se o senhor fizer o refis, eles já tiram da dívida ativa e tal. Não, isso vai ser para todos os débitos a partir do exercício 2016 para trás. Né? Então, você trocou de ano, já é dívida ativa, é automático. Né? Por mais que não esteja em execução. Diga, Hélio. Por isso que eu estou falando para você, que eu estou pagando o outro, eu paguei 2 parcelas, né? Certo. Meio ano passado e desse ano tá tudo em dia, né? Certo. Aí eu vi que tá escrito negócio de dívida, pessoal, que esse 2015 eu fiz o inventário, era pro cara pagar, não eu. Ah, tá. Bom, agora aí o senhor vai ter que discutir lá, como quem diz, na paróquia do senhor aí, quem é que é o devedor. Mas porque lá na Secretaria da Fazenda eles dizem o seguinte, porque o lançamento em cima não é da pessoa e sim do imóvel, né? Então, isso pode ser pago, o senhor vai na Secretaria, com certeza vai ter os benefícios desse refis. Seu Hélio, ouve sempre a Rádio Cultura? Mas eu todo dia, velho, eu sou amigo de vocês, tanto do Nélio, nós briga lá no quadro de esporte com o Eli. Outro jogo, o Eli falou assim, que daqui um dia o Grêmio vai jogar contra o Flamengo, nós vamos dar um suro em você. Agora tá quietinho, deixa eu vou cobrar aqui. Pois é, eu queria saber para quem que o Flamengo perdeu mesmo? Como é que é o nome daquele time lá? É 1-0 o time que o Luan joga, marcou o gol, o Grêmio venceu 1-0 Da ontem. onde que é essa? O Grêmio? Que time que é esse? Faz parte de uma região do país aí, né? Não, eu desconheço. Tá certo. Sul do país tem o Figueirense, tem o Avaí. Que perdeu pro Curitiba 4-1 ontem, o Avaí. O Curitiba foi bonito ontem, em cima e tal. Tem o Atlético Paranaense. O Novo Hamburgo. O Internacional de Porto Alegre. Até que enfim falar no nome do time, né? O Internacional de Porto Alegre. Agora, não sei, eu não conheço esse time aí. Tá? O Ayrton, o Eli ontem no café, ele estava fazendo um discurso danado. Olha ali.
Hoje ele estava quietinho. Não, porque o Eli, o mundo é Maringá, Eli e Flamengo. Tá? Senão o mundo não seria mundo se não tivesse o Eli, Maringá e Flamengo. Mas nós descobrimos por que o Flamengo perdeu ontem. Porque a torcida do Internacional estava tudo torcendo o Flamengo. Isso dá mau azar. Dá um presságio, mau presságio. Os caras são da segunda divisão. O que tem que se meter com o Flamengo? Eu acho que eu vou gastar energia em casa, torcer pro Flamengo e pro Grêmio. Os caras ficam gastando energia e ficam torcendo pro Flamengo. Deixa quieto, rapaz. Ó, quando joga esse Grêmio, a conta de luz lá em casa baixa, tá? Porque, enfim. Eu não assisto. Quer uma receita de lucro certo? Compre os produtos Venturini. Panificadora Venturini não cobra a taxa de entrega na Avenida Andradina, 1587. Jardim Curitibano, fone 3524-2772. Voltando aqui no futebol, que daqui a pouco vem os veteranos do Internacional jogar aí, e aí vamos ter um negócio. Eles vão ter uma festividade aí de um almoço, né? Vão jogar no garfo. Quem me contou, Gilson, foi o Veraldo, que é embaixador, cônsul, não sei o quê, do Internacional de Porto Alegre. E eu vou contar aqui no ar. Ele disse que tem um robozinho que toca a música que você quiser. Você diz, não, eu quero uma música daquelas do cara bêbado no bar, não sei o que. Ele vem lá com o garçom aqui nessa mesa de bar. Não, eu quero uma música que fala do sertão, não sei o que. Já sai uma música sertaneja lá do Tonico de Novo. Você diz e tal. E diz que alguém disse o seguinte, desculpa o termo, viu, ouvinte? Mas porque eu vou repetir o que o Virado falou assim. Mas e uma música de merda? Daí diz Glória do Desporto Nacional ao Internacional. Vocês me dão licença, eu vou me retirar. Não, fica, Gilson. Mas enfim, é que o Internacional, ai meu Inter querido, tá numa pindaíba. Não, mas venceu o Ceará lá em Fortaleza, 2-0. É que em casa é a pressão da torcida. Sim. Né? A única coisa que me consola é que o único título que eu não tinha era a Série B. Então, falava que era campeão de tudo, mas ainda faltava a Série B. Então vai conseguir. Então vamos ficar perseguindo, viu, Gilson? Vamos ficar perseguindo o time. Do jeito que tá, vai demorar um pouquinho. Mas, e na primeira divisão, se não prestar atenção, o Corinthians vai arrebentar. Contra o Cruzeiro, o Corinthians chutou 3, ganhou o jogo. Já tá. Contra o Palmeiras, chutou 3, fez 2-0. Lá na arena do Palmeiras, a coisa linda, aquelas imagens dos torcedores se encontrando de Corinthians e Palmeiras e o torcedor morto do Palmeiras. E olha, Gilson, o que fizeram só com uma torcida. Por quê? Não, vamos fazer com uma torcida para evitar violência. Não. Os caras não são torcedores, são bandidos. Aí o cara espera fora do estádio para brigar depois, porque marcou antes do jogo, né? Depois do jogo vai ter a briga. Alguém no WhatsApp da rádio, Dante? Tem o Denilson, ele é do Jardim Universitário, ele ainda sobre a questão do fim da contribuição sindical, ele concorda com o fim da obrigatoriedade, né? E ele diz que é uma baita de uma mordomia aquilo ali, né? Então ele não quer mais pagar sindicato também, pelo menos não obrigatoriamente. Eu conheço funcionário, porque o funcionário que é sindicalista eleito para diretoria de determinados cargos, o cara está registrado numa empresa há não sei quantos anos e não apareceu um dia no serviço. O que é isso, gente? O que é isso? Vamos parar. Tem uma situação, 1940, mulher recém começou a votar no Brasil. Tá? Você tinha um comportamento de sociedade, você tinha mais de 80% de analfabeto no Brasil. Então você justifica uma proteção do Estado seriamente e forte ao trabalhador. Eu conheci muita gente em 1980, 1990, que o mês ia para 52 dias, amigo. Tá? Funcionário de serraria no interior do Mato Grosso. Hoje, o cara que está trabalhando como empregado na lavoura do Mato Grosso, não é exagero dizer, se quiser ir para cima do trator de paletó e gravata, pode ir, que não tem problema nenhum. Claro que há necessidade tem que ter uma proteção, claro que tem que ter. Porque você pega um ABC Paulista com aqueles milhares de metalúrgicos, né? E aí você pega aquelas mega empresas multinacionais e se deixar eles pagar um salário mínimo para trabalhar 2 horas por dia, eles fazem também, né? Se pudesse também, mas tem a questão também, tem as leis trabalhistas. Ali precisa um sindicato forte, né? Ali eu defendo e acredito que esse sindicato continue, que eles queiram pagar, né? Eles vão continuar pagando até por necessidade. Acho que essas questões precisam ser analisadas. Agora, tem muito sindicato que a gente sabe que há cerca de 20 anos, o Dante, existia uma coisa que eu achava assim, uma coisa abjeta, né? Quer dizer, os sindicatos patronais,
orientando seus filiados. Olha, verifica a ficha do cara se ele não entrou já com uma ação trabalhista. Chegou num determinado momento, todo mundo já tinha entrado, Gilson, aí também já caiu da moda. Pô, você tem, volto a insistir, se alguém me convencer que está certa a legislação trabalhista, que provoca 3,5 milhões de ações trabalhistas no ano, no Brasil, se você disser para mim, está correto. Onde é que... Casamento não provoca isso, gente. Né? Tu quer coisa mais conflitante entre duas pessoas no dia a dia? Quem é casado sabe. Aonde que vai chegar no número desse? O Brasil tem 3% da mão de obra registrada dos trabalhadores do mundo, representa 3%. E tem 80% das ações trabalhistas. Você tem 3,5 milhões, 3 milhões de ações trabalhistas por ano no Brasil contra 70 mil dos Estados Unidos. Em torno disso na Alemanha. Não é? Quer dizer, você tem justiça especializada do trabalho no Brasil e na Finlândia, não sei aonde. E daí tu dizer que a legislação está correta? Quer dizer, um indutor de litígio? Não é para... Qual a segurança que tem, Gilson? Né? Mas, enfim, estão aqui conosco, trocando de Pato para Ganso. Voltemos, então, para o Refis, porque já está o representante aqui do município. Deixa eu... Porque o nome aqui, Nélio, tu que fez curso lá em Itapejara, né? Foi. Que depois que expulsaram todos os índios lá daquelas regiões do sudoeste do Paraná, do oeste catarinense, daí eles dão um nome bonito em homenagem à cidade, dão um nome indígena, né? Então, tu que é de Itapejara, tu que era o mais moreno lá. Sim, era... Então, é o seguinte, o secretário de Fazenda, Ayrton Neuhaus, isso? Correto. Correto. Então, já estou apresentando. Ayrton, passa obrigado por isso, né? Obrigado pela tua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Gilson, mais uma vez te cumprimento. O Gilson José, que é o do Sindicato da Habitação, Secov, o Gilson José Pereira, sempre está aqui na Rádio Cultura prestando esclarecimentos para nós. O assunto é Refis. Secretário, o que é o Refis? Tem vereadores pedindo a lista de quem mais deve, tanto o CPF e o CNPJ, para eles, talvez, não sei qual 9 vezes fora, que querem tirar em relação a isso. Vice-prefeito contou para nós aqui há cerca de 5, 6 dias que a dívida gira em torno de 300 milhões de reais com a prefeitura, em dívida ativa ou não, enfim, tributos atrasados. Mas vamos por partes. O Refis vai até quando e de que forma? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Bom dia aos que estão aqui conosco. Bom, o Refis, eu queria dizer, antes de mais nada, é uma oportunidade para ambas as partes, né? Do contribuinte que eventualmente estiver inadimplente com seus impostos, seus tributos, é a oportunidade dele saldar isso e ainda com uma grande vantagem que é a isenção de ou total ou parcial dos acréscimos, dos gravames. E, por outro lado, é a oportunidade da Prefeitura, do Poder Público, ir buscar aquilo que lhe é devido, né? E que recursos são tão escassos. Então, eu costumo dizer que os municípios, pelo andar da carruagem, ou já estão ou ficarão muito, muito em breve, reféns de recursos de transferência, sejam eles operações de crédito ou sejam eles de transferências voluntárias, constitucionais, enfim. Então, o Refis, antes de mais nada, é uma oportunidade. E, além do que, é uma obrigação do município, uma ferramenta que o município tem para honrar, para cumprir aquilo que lhe é de obrigação, que é buscar aquilo que lhe é devido. Então, o Refis está aí, posto desse ano, um pouco mais cedo, para que a gente possa se programar e dando oportunidade, então, assim, em meses consecutivos, aqueles que eventualmente tiverem necessidade, tiverem interesse em buscar saldar esse débito com a Prefeitura, de fazer isso de uma forma mais tranquila, mais planejada. Então, nós temos 3 meses, 3 vencimentos distintos, e 3 vencimentos, porém, 5 meses de possibilidade de pagamento. E adiante eu posso até explicar mais detalhadamente sobre isso. Antes de eu perguntar para o Gilson alguma coisa, Enes, você levantou essa questão exatamente das datas, né? Lembra que você disse o seguinte, olha, fizeram lá um bem bolado, mas deram só até o dia 23, depois teve gente que só iria ter dinheiro depois do dia 23, e agora o que você quer perguntar para o secretário ou para o Gilson? Bom, primeiro aqui para o secretário. Secretário, ao que parece, não há, digamos, parcelamento nessa fase do Refis, quer dizer, isso é à vista, né?
parece que o projeto não prevê, que foi enviado à Câmara, não prevê exatamente um parcelamento dessa dívida, né, passada. Todo o processo do Refis, ele será pagamento à vista? Sim, mas paralelo ao Refis, está tramitando na Câmara uma alteração na nossa legislação que permite o reparcelamento. A nossa legislação hoje permite um parcelamento. Aquele que eventualmente tenha parcelado no passado e por alguma razão ele tenha deixado de cumprir, de fazer o pagamento, ele hoje, com a atual legislação, ele não tem mais como retomar esse parcelamento ou fazer um novo parcelamento. Então, nós estamos mudando isso, propiciando aí um primeiro reparcelamento, dando 10% de entrada, de pagamento, como sinal, né? É assim que funciona a Receita Federal também, na verdade nós copiamos isso, então não tem por que não usar os bons exemplos. E temos também a alteração prevê um segundo reparcelamento. Então nós temos 3 possibilidades de parcelamento paralelo ao Refis. O Refis, até por um entendimento da gente, que é uma possibilidade daquele que realmente tem disponibilidade e que queira usar esse benefício. É um incentivo que a possibilidade de pagar sem os acréscimos é um incentivo para que faça o pagamento. Mas se nós ainda colocássemos a possibilidade do parcelamento com a isenção, com a retirada desses acréscimos, desses gravames, aí seria realmente uma coisa de pai para filho, se não melhor, né? Porque eu tenho uma dívida, vou pagar uma dívida agora, que ela, na verdade, era devida há 3, 4, 5, 6 anos atrás, e eu não o fiz por minhas razões, não importam quais. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer o pagamento, mas mais ainda, eu posso fazer um parcelamento dessa dívida e sem acréscimos. Então, realmente, foge um pouco do que a gente entende que seja justiça fiscal. Quer dizer, então, nesse parcelamento, eu vou parcelar também juros e multa? Com certeza. Levanta o seu débito e aí a possibilidade, nos moldes do que tem no Refis Nacional hoje, na mesma quantidade de parcelas, que dependendo do valor pode chegar até 60 parcelas, mas aí, lógico, aí tem os acréscimos, assim como tem em todos os demais órgãos, no Estado, no INSS, na Receita Federal, ou até no comércio. Uma compra parcelada, ela incide os acréscimos legais, e se eventualmente atrasar, tem juros, tem multa, inclusive, né, e tem juros. Então, não comparando necessariamente com o comércio, mas nos moldes como ocorre nos demais órgãos de outras esferas hoje, a Prefeitura está ajustando a sua legislação para que também funcione assim, além do que, eu acho que isso é importante, nós temos assim vários casos em que nos procuram contribuintes que têm pendências, e algumas delas já tinham sido objeto de parcelamento, e que estão na iminência de serem acionados, ou que bata o oficial de justiça lá na porta, pedindo que coloque bens à penhora, ou enfim, que salde o seu débito, e eles não têm como, às vezes porque o valor é expressivo demais, e outras vezes porque naquele momento ele não tem o todo. Então, em ambos os casos, há a possibilidade de se fazer esse parcelamento, independente de que ele já tenha feito um parcelamento no passado. Secretário, a última pergunta minha. Se eu quero fazer, por exemplo, uma projeção daquilo que eu vou ter que eu não vou ter que pagar, em termos percentuais, o que representa a multa e os juros no IPTU? Inclusive, tem um cálculo em anexo, que agora, eu vou ser sincero, eu não lembro dele, né, porque faz parte da exigência legal. Nós encaminhamos um projeto e nós colocamos lá qual seria uma renúncia. Na verdade, os juros e multa não é renúncia. Renúncia se refere quando uma redução naquele valor do tributo. Então, mas nós fazemos uma projeção disso, e eu confesso que eu não tenho esse valor aqui comigo, mas nós fazemos isso na elaboração do projeto de lei encaminhado para a Câmara, nós fazemos essa projeção, sim. Eu fiz alguns ensaios, Zene, só para dizer o seguinte, ele ultrapassa um pouco de 20%. Ele ultrapassa um pouco de 20%, não sei se é cronológico para todos os cálculos. O Gilson, estou correto ou incorreto? Esse 20% que você fez, essa prévia aí, 20% sobre o valor real do IPTU? Não, o valor da dívida. Sobre o valor da dívida. O valor da dívida. Não, porque tem um detalhe, tá? Depende do tempo da dívida. Se você analisar cada caso assim, de um ano para o outro, a multa e o juro é irrisório em relação ao valor do IPTU. Sim. Se eu vou deixar passar vários anos, aí ela ultrapassa 100% até 150% do valor. Né? Então, cada caso é um caso. Mas eu creio que a multa e o juro que se coloca no IPTU, ela é mínima em relação ao valor, isso que eu acompanho diariamente dentro da empresa, né? Ela é irrisória. Então, não...
Então, qual a vantagem que tem de pagar à vista? A vantagem de pagar à vista, que o próprio secretário pode falar, é o seguinte: você tem um incentivo do ano seguinte, você pagar à vista agora, do ano seguinte, você tem um desconto agora e você tem mais um desconto do ano seguinte. Tem, secretário? É isso, secretário. Pelo menos foi que saiu, a gente lia, inclusive no próprio... O pagamento em cota única. Ele de cara já dá um 10% de 10% no certo. E ainda ele garante uma redução progressiva no ano seguinte. Então, essa é a vantagem. Até recentemente podia chegar até a 25%. Agora isso foi alterado, então a gente trabalha com a ideia de que 15%. Há um ajuste disso. Mas então, isso não tem vínculo com o refis. Não tem nada a ver, mas é um incentivo. É um incentivo do ano, né? Exatamente. Você paga o exercício à vista hoje com 10%. E você pode ganhar mais 15% no lançamento do ano seguinte. Sim, mas isso é o do ano e não do refis. Do ano, pela pontualidade no pagamento. Né? A grosso modo seria aqueles incentivos que faz, por exemplo, seguro. Você não utilizando o seguro, todo ano tem um certo desconto. Na renovação do ano seguinte você tem um desconto. É mais ou menos assim. Então é um incentivo realmente. Para você ter um comparativo, o governo do Estado ofereceu no pagamento à vista, no IPVA, 3%. Se não me falha a memória, nesse ano, né? 3%. Então, realmente é um incentivo, mas dada a situação da economia naquele momento, eu próprio optei por não fazer o pagamento à vista, né? Mas 10% que o município está oferecendo realmente é uma vantagem muito significativa. Nós temos aí hoje uma inflação bastante baixa, nós temos uma perda inflacionária oficial, pelo menos, né, na média, que esses 10%, comparando com essa inflação, realmente vale a pena sim fazer o pagamento à vista. Secretário, se nós pegássemos todos os imóveis e dividisse pelo valor da dívida total de IPTU, nós teríamos uma média de quanto mais ou menos por imóvel? O senhor já chegou a fazer esse cálculo a título de curiosidade? Nós temos assim, arredondando, 110 mil economias, imóveis, né, inscrições. Certo. E nós temos de IPTU acumulados hoje, sendo a dívida fora o do ano, que nós não computamos, mas aquilo que está ou ajuizado, ou está inscrito em dívida ativa, ou está na procuradoria em fins de ajuizamento, 160 milhões de reais de IPTU. Só em execução, né? Não. Isso é o IPTU que nós temos no todo, que dentro desta dívida de 300 milhões que foi mencionado... 160 milhões é IPTU. Isso. 160 milhões de mil e poucos reais por imóvel seria a média. Quantos imóveis cadastrados, secretário? 100 mil. 110 mil. Eu botei 125 mil, dá 2 milhões e 400. Tem realmente. Nos 300 milhões, né? Então 300. É metade, é mil e poucos reais, porque os 150 milhões são outros tributos que não o IPTU. Sim. Gilson, deixa eu perguntar para você. Você que é um homem de mercado e com certeza todo dia você está negociando imóveis e aquela situação, o que é que está devendo no imóvel, tem financiamento, tem IPTU, o que é inadimplência? O povo está sem dinheiro, o que é? Não, o que acontece? Na realidade, a gente mexe muito com loteamento, né? Então o pessoal acaba deixando o nome do proprietário antigo e vai fazendo aquele rolo. Mas a parte, quando se trata, por exemplo, o ano passado, eu estava vendendo imóvel na Vila Portes aqui e a dívida do imóvel era de 187 mil reais, a dívida do imóvel. O que aconteceu? Aquele refis lá, aquele desconto que teve, acho que foi em novembro, né? Em dezembro. Quer dizer, a dívida veio para 80 e poucos mil reais. Verdade. Entendeu? E através disso eu consegui trazer isso aí, fazer a escritura, recolher ITBI e tudo. Quer dizer, só disso aí a prefeitura passou a pegar mais de 130 mil reais dentro de 15 dias. Então isso foi favorável, né? Agora, a parte dentro das negociações que a gente faz, dos clientes que a gente tem, das escrituras, os débitos não são muitos, são poucos, é coisa de 1 ano, 2 anos no máximo. É porque o número de economia é muito expressivo no município, aí dá essa quantidade. E o valor em si, por exemplo, se você pegar esse valor de 150 milhões e você ver o que é dívida principal e o que é acessórios, você vai ver que a dívida não é tanto, né? Então, você pegar, tem hoje o que está atrasado, e você pegar, eu creio que 50% desse valor, 40%, 50% desse valor, seja acréscimo, secretário? Será que não?
Eu acredito que seja assim, porque daí eu estou falando desse valor que é o valor devido, que nós temos lá contabilizado como um haver da prefeitura, né? Então, aí eu não estou falando de taxas, de limpeza, de vistoria, enfim, de todos os acessórios, não estou falando, né? É o IPTU com o acréscimo legal em função do não pagamento, ou seja, juros, multa e a correção monetária. Então, eu estou fazendo uma conta de padeiro equivocado, secretário, eu estou correto de dizer, então, IPTU significa em torno de 20 e tantos % do orçamento do município? Não, no orçamento como um todo, não, dá menos isso. Dá menos do que isso? Dá menos. Menos Nós do temos que isso. um valor lançado agora, com previsão de recebimento de 54 milhões de reais. Entendi. Então, nós temos bem menos. Bem menos. Claro que daí nós estamos falando bem menos quando a gente olha o orçamento como um todo. Eu peguei a dívida, eu peguei dívida. Dívida, exato. Aí sim, aí confere. Mas senão nós temos... Desculpa, Arthur. Não tenho dúvidas de ouvintes aqui. Tem uma ouvinte, a Sandra, ela já tinha reclamado até dessa questão, ela não consegue pagar o IPTU dela, ela tem o dinheiro, ela precisa resolver a questão, ela está pedindo, quem sabe, entrar em contato, ela tem um problema no IPTU dela, que ela tem dinheiro para pagar, então ela não consegue, ela tem uma dívida do ano passado, que não conseguiu, eu vou passar o telefone, e também tem a outro ouvinte aqui que está dizendo o seguinte... dando um bom dia, né? Ele diz que tem um recálculo do IPTU desde 2014 e até agora não conseguiu saber quanto vai ficar o IPTU dele. Quantos casos iguais ou parecido com um deles existem na secretaria? É o caso da revisão, né? A pessoa entra com pedido, às vezes entende que aquele valor cobrado, lançado, não é o devido. Então, tem um procedimento, realmente pode ser meio demorado, mas a verdade é que está garantido, uma vez que a reclamação tenha fundamento. Foi protocolado? Isso, foi protocolado, então está assegurado aquele valor, né? Porque daí vai no local do imóvel, mede e afere valor de mercado, etc. A fiscalização vai lá. Muitas dessas fiscalizações são feitas em loco. Ela às vezes treina mesmo e olhar. Então a reclamação. E acontece bastante de uma pessoa ter uma residência e por alguma razão ela fez uma melhoria, instalou alguma coisa, fez um puxado e fez de forma correta. Ela fez lá, deu todos aqueles procedimentos, documentação, e aí por consequência, ela acionou o poder público, que vai lá fazer liberação, vai lá verificar, e aí percebe, então está atualizado esse imóvel. O imóvel ao lado pode não ter tido uma situação semelhante e continua com o valor antigo. Então, há uma diferença gritante, muitas vezes até, entre um imóvel e o outro. Então, aí parece que, eu estou pagando além do que me é devido, porque o meu vizinho não paga a mesma coisa, paga bem menos que eu. Mas são situações distintas. Se a gente fizer a atualização daquele imóvel, certamente ele vai ficar naquele padrão também, naquele patamar. Tem um interessante aqui, um ouvinte, ele está dizendo o seguinte, o Ricardo, ele quer pagar o IPTU de 2016, ele falou que não pagou porque ele não confiava, agora ele confia na prefeitura, então ele vai pagar. Ele está perguntando se vai ter o refis, já tem o refis, ainda não, né, para o final do ano. Está na Câmara. Tá A ideia, eu falei antes, se me permite, eu posso até colocar aquilo que eu disse que complementaria depois. Nós encaminhamos mais cedo exatamente para que o contribuinte possa se programar e possa ter um tempo maior também. Então, agora a Câmara entra em recesso, então se nós tivermos a aprovação aí do refis no começo ou até na metade do mês de agosto, significa que a pessoa pode já fazer o pagamento, porque ela pode entrar no site e selecionar aquilo que ela quiser pagar, né? Desde que não seja IPTU. IPTU é por ano, né? Não pode ser por mês, mas outros débitos podem ser selecionados individualmente. Então ele seleciona aquilo que ele quiser pagar naquele momento. Então, pegando esse exemplo, o mês de agosto, o vencimento é só no final de setembro, o primeiro vencimento. Nada impede que ele pague uma fatia em agosto e em setembro pague novamente com o mesmo benefício de redução de 100%. Então, ele tem duas oportunidades, 2 meses para fazer o pagamento com desconto de 100%. E aí, depois, ainda assim, ele vai ter a oportunidade de fazer mais um pagamento no mês seguinte, em outubro, e mais um em novembro, se ele quiser, porque o último vencimento, que a princípio na nossa proposta era 30/11, passou por uma questão de conversa com a Câmara, foi postergado para dia 11 de dezembro, mas continuam as 3 parcelas. Então, ao invés do último vencimento em 30/11, passou a 11 de dezembro.
Ok. Gilson, eu sei que você quer falar e coisa importante, mas tem que fazer um intervalo comercial. E eu volto no Contraponto da Cultura com os nossos convidados. Diga... O dólar está 13,19. É uma das maiores É por causa do quedas. IPTU, do refis? É por causa da aprovação da lei trabalhista, a condenação do presidente Lula. É por causa da aprovação da lei trabalhista, a condenação do ex-presidente Lula e por causa que o Banco dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, disse que não aumentará os juros. Então, o pessoal que gosta de comprar alguma coisa no Paraguai, principalmente, ele reclama do valor do dólar alto. O comerciante lá reclama. Mas eu acabei de ouvir agora uma observação aqui do secretário Ayrton, que eu já tinha ouvido do prefeito Cláudio de Santa Terezinha de Itaipu. Graças ao aumento do dólar, nós recebemos um pouco mais dos royalties da Itaipu e podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Depois do intervalo, nós voltamos. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. 12h08. O mutirão de cirurgias gratuitas do governo do Paraná tem ajudado a melhorar a vida de muitas pessoas. Mais de 66 mil cirurgias em diferentes especialidades já foram realizadas. O destaque é para a cirurgia de catarata. São mais de 35 mil procedimentos concluídos e uma ótima notícia: a fila para esse tipo de operação está quase zerada. É mais saúde e qualidade de vida para os paranaenses. Procure sua cirurgia eletiva na unidade de saúde mais próxima. Governo do Estado, sempre a favor dos paranaenses. Todo mundo sabe que a SAF oferece um plano funeral completo, mas o que muitos esquecem é que ela também oferece a seus associados uma ampla rede de convênios, onde o associado recebe descontos especiais em clínicas médicas, hospitais, laboratórios, academias, cinema e muito mais. Faça parte do melhor plano de assistência familiar da região. Se você já é associado, aproveite os locais onde você vai encontrar condições exclusivas. Se você ainda não é, associe-se agora. Ligue 0800 601 0035. SAF, a mão amiga da sua família. 27 mil adolescentes atendidos, 55 mil refeições servidas por ano, 800 adolescentes atendidos por mês, 4.500 adolescentes na fila de espera. Você pode ajudar a Guarda Mirim a ampliar o atendimento sem gastar um centavo. Ao fazer sua compra no mercado, na farmácia ou em qualquer estabelecimento, deposite o cupom fiscal em nossa urna. Saiba mais em www.guardamirimfoz.org.br. Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, há 40 anos apoiando o adolescente a conquistar seu futuro. Apoio Rádio Cultura, a rádio da informação. Atenção, se você está sem plano de saúde, ligue agora na Alcross Corretora. Escolha seu plano de saúde adesão coletivo, Amil, Sul América ou Bradesco. Na Alcross também tem planos odontológicos a partir de R$ 27,00 sem carências. Ligue 3572.000 ou 3025-7474. Alcross Corretora está localizada na Avenida JK 625, edifício Pietro Ângelo. Agora vamos falar de economia. E o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 14 de julho. Costelão boi ripa quilo, R$ 9,98. Coxinha da asa quilo, R$ 5,99. Costela suína com pele quilo, R$ 7,99. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 2,69. Café Caboclo 500 gramas, R$ 7,99. Queijo mussarela pedaço quilo, R$ 13,98. Tal Baiana 2 litros, R$ 2,49. Cerveja Itaipava 269 ml, R$ 1,38. Beba com moderação. Ofertas válidas somente para o dia 14 de julho. Para mais informações, ligue 3029-1202. Consalter, o super amigão. Vire referência para o mundo. O Senac está com as matrículas abertas para os cursos Wraps, crepes e sanduíches, cardápio de inverno, técnicas de montagem de coffee breaks e cabeleireiro. Faça sua matrícula online com 15% de desconto pelo site www.pr.senac.br ou ligue 3521-6200. Senac, referência em educação profissional.
Não existe nada pior que uma gripe. Atrapalha seu desempenho no trabalho e estudos. Alivie os sintomas e previna-se com o Mel Coprogel, um antigripal natural que contém 11 propriedades. Combate bronquite, gripe, tosse, reumatismo e demais problemas. Atua também como um excelente complemento alimentar. Mel Coprogel. Você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da região e é distribuído com exclusividade pelo Celeiro Natural, na Avenida República Argentina, 3817, Sala 01, Jardim São Paulo. Telefone 3525-6084. Semana Botas e Coturnos Pede Mais Calçados. Uma semana pra você comprar sua bota. E coturno a preços imbatíveis. Tem Parou, Verofato, Dakota, Via Marte, Comfort Flex em 10 vezes sem juros. Botas Beira Rio e Mississippi apenas R$ 89,90. Coturnos Visano de cristal e boteiro por R$ 139,90. E pague até 10 vezes em todos os cartões. Semana Botas e Coturnos da Pede Mais. É só esta semana. É só na Pede Mais Calçados. Avenida Brasil 1040, Centro de Foz. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados que lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança. Economia todo dia é só no KF Supermercado. Você encontra as melhores ofertas para o seu dia a dia. Confira as ofertas para esta sexta e sábado. Pernil suíno com pele quilo. Paleta suína com pele quilo, R$4,99. Linguiça Seara quilo, R$7,98. Leite Terra Viva 1 litro, R$1,98. Lasanha Sadia 600 gramas sabores, R$7,98. Café Jandaia 500 gramas, R$6,98. Arroz Sabor Sul 5 quilos, R$9,49. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$4,98. Cerveja Bavária 269 ml, R$1,09. Beba com moderação. KF Supermercado, na Avenida General Meira, em frente à entrada do Clube Maringá, Jardim das Flores. Fone 3572-5904. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Agora são 12h16. É o Contraponto da Cultura, e na hora de fazer o seu rancho do dia, da semana ou do mês, confira sempre Ney Supermercado. Se vocês chegarem lá no Ney Supermercado e dizer que é rapaziada esperta lá do Jardim IP, você vai ter até desconto. Bisteca bovina R$14,79, paleta suína com pele R$4,98, pernil de suíno com pele R$5,98, fraldinha bovina R$14,98, café Veneza vácuo 500 gramas R$7,69 e a cerveja Heisenbein. É o joelho de porco? Chama-se isso? Pilsen, lata 350 mililitros, R$2,99. Beba com moderação. Ney Supermercado, ponto da economia. Na Avenida Maceió, esquina com Andradina, 2131, no Jardim IP. Telefone 3029-1818. Se tiver alguém no WhatsApp, fala, Dante. Eu falarei. Tem dizendo que escuto o Contraponto todo dia, que é fiel ouvinte ao Paulo, lá da Vila Adriana 2, lá na região do Porto Meiro. Grande abraço para você, Paulo. Obrigado. Tem uma senhora aqui, então deixa eu aproveitar, é outro assunto que ela está dizendo. Ela mora no Curitibano 4, na Rua Planalto. Ela tem uma cachorrinha que foi diagnosticada pelo próprio CCZ com leishmaniose. Aí o CCZ disse que, como já ligou para ela ontem, dizendo que está confirmado, então, a leishmaniose no cachorro.
Aí diz que ela tem que levar no CCZ para fazer tem que sacrificar. Ela levou e daí foi informada lá que era preciso agendar, tá? Daí ela está reclamando que ela levou lá e não fizeram porque precisa de agendamento. Mas é isso mesmo, eles agendam. Aliás, essa semana teve um senhor dizendo que tinha 2 cães de estimação dele com leishmaniose, né? Também. Inclusive tem um surto de leishmaniose na cidade, né? E é perigoso. É perigoso porque não só os animais, né? Mas também para o humano. A leishmaniose passa para o ser humano e dá problema nos órgãos, né? Da pessoa. Não, pode tanto levar do cachorro, óbito. Pode matar. Sem contar que a ferida, olha, para pegar e curar aquilo é um Deus nos acuda. E é perigoso. Porque ela fica mascarada. Você passa o medicamento, aparentemente curou, daqui a pouco faz um buraco na perna ou onde tiver a ferida da leishmaniose. Olávio Batista, conosco na linha, bom dia, buenos dias, tchê. Puta, esse cara não sai da beira do rádio, tá louco? O Gilson disse que tu não sai da beira do rádio, Olávio. Deve ser uma escala aqui da pendurada na parede. O que o Gilson tem a ver com isso, né? Pois é, mas é que quem sabe o que quer, escuta a Rádio Cultura, né, doutor? Obrigado, Olávio. Que barbaridade, hein? Eu sabia que você ia dar uma no Gilson. Valeu, Olávio. Colorado é colorado, aí não adianta. É aí que tá. E o Gilson que apareça, que use tire as pilchas antigas dele que tá guardada e apareça no... Cara, eu uso no meu galpão direto em casa, meu filho. Lá é pinga da guampa, sanfona e costelão. Tá, mas e os amigos que é bom, tu não convida e também não vai rever os amigos no charrua, né? É verdade, tô devendo. Tá bom. Diga lá, Olávio. Um abraço pra ti, Gilson, tudo de bom. Doutor Nelson, é o seguinte, hoje nós temos um fandangaço ali no CTG com o irmão nosso, não é no charrua, porque o pessoal... rapaz, eu tava louco pra te chamar pra falar sobre isso. Tu conhece bem, né? Tu conhece bem que é o grupo Minuano, com o Marcelinho, com o Rosenildo, com o Tato, Pedro, Rafael, o Grilo. Certo. Essa gurizada que andaram ali por Campo Mourão. Mourão, Maringá, Rosenildo cantou bastante no Oigatê. Exatamente. E aí o patrão lá do CTG Estância Crioula, o meu amigo Jair Frois, ele, a prenda dele, dona Ceni, me incumbiram de convidar a região, então, para ir hoje prestigiar um costelão que tem lá e depois um fandango com esse grupo fantástico aí, o Grupo Minuano, que hoje, se não me engano, está radicado lá pelas beiras de Camboriú, por aí, pelo balneário de Camboriú. Mas, independente de onde eles estejam, a trajetória e a competência deles para a música é muito boa. Vale a pena participar hoje. Olávio, eu não sei por que a região de Itapema, Camboriú, Florianópolis, por exemplo, talvez seja pelas 54 praias de Florianópolis, talvez, muitos conjuntos gauchescos estão colocando a sua base nessa região. Né? O analista de Bagé, ele dizia o seguinte, que é o personagem do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, ele dizia que a diferença do mar e do campo tudo é igual, com a vantagem do campo que não afunda, né? Porque a cor é praticamente a mesma. E eu não sei por que eles querem ir para o mar, entendeu? Mas enfim, estão por lá, né? É um lugar que todo mundo que vai se encanta com certeza, e como tu bem disse, esse litoral, essa região de Santa Catarina principalmente, e ali estão se radicando e tem grandes grupos ali. Um exemplo vem de Maravilha aí no final do mês, depois nós vamos falar mais tarde, vem o Tia Cacareco aí da cidade de Maravilha, vem tocar no charrua final desse mês também. Mas, então, nessa região, e tem muitas bandas muito boas ali, eles usam muito bandas para as festas e são muito animados, né? O Walter Moraes não tá para cantar por aqui também? O Walter Moraes cantou no sábado passado. Ele veio sábado passado. Foi o show lá no Recanto Gaúcho. Aí era um aniversário de um programa de um parceiro aqui da 97.7. Eu perdi, Omar Rodrigues, e foi o show do Walter Moraes, foi no sábado passado, lá no Recanto Gaúcho. Bom, hoje da tinta do pano do fandango hoje. Hoje, então, aí a partir das 20h30 será servido o jantar lá no CTG Estância Crioula, que fica ali no Jardim Petrópolis, por ali. E patrão, então, Jair Frois e a dona Ceni, convidando toda a nossa Tríplice Fronteira para comparecer por lá. Jantar é preço bem camarada, por ser um jantar e um fandango que vai até umas horas da madrugada, e com o grupo Minuano, então, fica o convite aí em nome de todos os associados do CTG Estância Crioula, que também, a exemplo do charrua, é uma grande casa cultural aqui na nossa Tríplice Fronteira. Grande abraço para você, Olávio. Obrigado pela participação.
Obrigado, doutor. E só para ir adiantando, o Nenito Sarturi já está agendado aqui para vir fazer um show aqui em Foz, ok? Mais tarde nós vamos falar sobre as datas e essas coisas, mas vai acontecer aqui em Foz, aí na Semana Farroupilha, mais propriamente dito. Ok. Domingo, canto pampiano e momentos de chamamé, aguardamos todos por lá. Um bom dia e até mais. Um abraço, Lávio. O Nélio aqui, porque eu fui até só o terceiro ano de alemão e eu falava o alemão mais ortodoxo. Mas eu recebi socorro de ouvinte aqui também. Então ele diz, o Nélio aqui, que Eisenbahn é trem de ferro e o Eisbein. E o Eisbein. Você vai querer que eu pronuncie corretamente ainda. Com Rodrigues no nome, você quer que eu faça uma pronúncia correta, né? Claro, por favor, né? Pode subir um pouco de degrau, né? Mas o senhor não errou a gramática, é só uma questão de pronúncia. É uma questão de pronúncia. Então, o Eisbein, que é o joelho de porco, tá certo? É o Eisbein. Que você come com catofla. É o chucrute. Catofla. Que é o chucrute, não é? Entendeu? Não, com chucrute. Não, aquele repolho roxo. Eles metem um negocinho ali de açúcar e tal, dá um agridoce naquilo ali. É bom pra caramba, rapaz. Para. É uma maravilha. Lá perto de Joinville, lá no descer a serra, tem o Schumacher lá, que faz muito bem. Bom, voltamos ao Refis, é isso? Diga, Nélio. Deixa eu aproveitar e perguntar para o secretário, quando esteve conosco, em uma das oportunidades, o prefeito Chico Brasileiro disse que a intenção era de fazer o Refis e que talvez fosse o último Refis. O senhor disse agora há pouco da questão das datas e da possibilidade do pagamento sendo efetuado à vista. Até pelo momento econômico como um todo que se vive, não há alguma dificuldade, por um lado, para se fazer o pagamento dessas dívidas, pelo não parcelamento delas, e por outro lado, como é que se faz esse ajuste para não, de certa forma, motivar, incentivar o não pagamento, porque mais tarde vai ter o tal do refis? A gente tem visto assim ao longo de muitos anos aí, todos os anos tem um refis. Isso. Inclusive, no ano passado teve, quando imaginava-se que não tivesse por ser um ano eleitoral. E acabou tendo também o refis. Então, isso parece que já faz parte da programação financeira do contribuinte. Olha, se eu não puder pagar agora, eu não estou tão preocupado assim, porque ano que vem eu vou ter oportunidade e vou ter um refis. E, inclusive, com as mesmas condições, exceto pelo parcelamento, né? Exceto por isso, mas em termos de valor nominal, o mesmo valor que eu teria tido agora, né? Ou no ano passado, retrasado. Então, isso começou a fazer parte um pouco do planejamento financeiro do contribuinte. Isso só acontece a nível de prefeitura, porque nas outras esferas de governo isso não acontece. Então, a gente pensa assim, de repente, não proporcionar mais o refis, mas com fatos geradores, e está no projeto de lei isso, com fatos geradores que ocorrerem a partir do primeiro dia do ano seguinte, do ano que vem, 2018. Ou seja, fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2018 não serão mais objeto de refis. Mas a dificuldade, aí sim, como o senhor falou, de repente, mas pode ter dificuldade no pagamento. Não, tem a possibilidade do pagamento como está hoje, aquilo que nossa legislação prevê. Temos praticado 8 parcelas, exceto neste ano, por questões técnicas, nós não conseguimos em tempo hábil, e por isso que o IPTU saiu em 7 parcelas, normalmente é em 8. Então, isso permanece. Então, no ano que vem nós temos o quê? A possibilidade do parcelamento em 7 vezes, ou então o pagamento em cota única com desconto de 10%, e os demais benefícios que são previstos, mas aquele que tiver dívida, ele tem a possibilidade de fazer o parcelamento. Refis em cima de créditos, em cima de fatos geradores ocorridos antes de 31 de dezembro de 2017, sim, podem ser ainda objeto de refis, podem ser, sim, pagos com desconto, com redução. Mas isso se aplica a fatos novos, dívidas novas, contraídas com fatos geradores que são a partir do ano que vem. Então, pode sim, nós temos uma dívida expressiva, um valor a receber bastante elevado, e isso, de que forma nós vamos buscar isso? Todas as formas legais existentes, inclusive o refis. Então, pode-se fazer refis, certamente haverá refis, se nós não conseguirmos com o refis desse ano arrecadar
tudo que nós temos para arrecadar. Então, a gente vai, certamente, o município vai proporcionar novos refis no ano que vem, quando for, mas, deixar bem claro, que são dívidas antigas. Então, é para tentar motivar até aquela história de que eu não vou fazer o pagamento do IPTU do ano que vem, por exemplo, porque eu posso fazer em 2019 com o mesmo benefício que eu teria tido em 2018. Não, isso não é mais verdade. Então, aquilo não pode mais ser pago com refis, ou seja, com o desconto de 100%, 90%, 80%, independente de quanto seja. Refis não vai ter mais para aquele tipo de dívida. Então, anteriores, sim. Então, os parcelamentos estão... Por isso que é importante, o parcelamento, o projeto de lei do refis está na Câmara, mas junto com ele foi encaminhado uma alteração da legislação proporcionando o parcelamento. Um reparcelamento e um segundo reparcelamento. Exatamente para suprir, de repente, essa... Alguém poderia ver, olha, não tenho como fazer o pagamento. Tem sim, nós estamos abrindo portas aí, possibilidades de fazer isso. Mas bem entendido, secretário, pelo que você estava falando, das dívidas anteriores até 31 de dezembro de 2017, que há a possibilidade de haver um novo refis para 2018 das dívidas anteriores. Quer dizer, passivo de não haver também, que depende de cada caso um caso. Pode ser que o poder público resolva não fazer mais. Esperamos direito, né? Esperamos que a oportunidade... O que está se fitando aqui, pelo que você falou, é um acúmulo de dívida. E das pessoas se jogar nas cordas e dizer, não vou pagar porque vai ter um refis assim. Quer dizer, se você começar a acumular essa que você deixou de fazer o refis esse ano e deixar acumular com mais de 2018, 2019, isso torna uma coisa impagável. E não quer dizer que o devedor vai estar livre de uma ação. Ele não vai estar livre. Então, se ele não aproveitar essas oportunidades que o município está oferecendo, ele vai sofrer as sanções, né, de execução sobre o bem dele, inclusive, né? Então, quer dizer, que fique bem claro, até final do ano, tudo que é dívida anterior pode ser parcelado, pode ser refinanciado. A partir de 2018 em diante, nada será com refis. Claro, a não ser quando entre nova gestão, novas pessoas que alteram a lei e fazem daí por conta. É importante destacar que o que nós estamos falando de refis. Sim, de refis. Parcelamento, esse continua... Não, mas parcelamento de IPTU é normal. Não, dentro do ano, dentro do exercício. Parcelamento no vencimento. Estou falando de parcelamento de dívidas já inscritas como dívidas, ou inclusive que são objeto de ação judicial, de cobrança judicial. Eles podem sim ser parcelados. Estamos não só fazendo, possibilitando o parcelamento, como estamos ampliando esse parcelamento. Mediante o parcelamento adquirido pelo consumidor, o que acontece? Ele recolhe as taxas judiciais e as taxas de honorários de advogado do município e ele pode, inclusive, baixar essa ação que estava correndo, né, junto à justiça, não é isso? Senhores, então você tem alguma coisa a perguntar ainda? Então vai lá. O secretário, com relação às dívidas ajuizadas, elas também são envolvidas no refis? São sim. Podem ser resgatadas, é o processo no refis. Ela vai, óbvio que daí tem as custas, né, que são custas processuais, mas independente disto, a dívida em si pode ser objeto do refis. Qual é o critério de ajuizar? Pelo tempo? Na verdade, é a demanda. Nós inscrevemos na virada do ano, nós somos obrigados pela própria legislação a inscrever como dívida ativa. E na sequência é o tempo que nós dispomos, quantidade de material humano, enfim, o tempo que a justiça, que nós internamente e administrativamente temos para encaminhar isso para ajuizamento. Nós encaminhamos, óbvio, via procuradoria, aí tem o tempo deles formalizarem isso e encaminhar no judiciário. Aí até que um dia a justiça bata a porta do contribuinte dizendo, olha, você está com débito, ou você paga, você de bens a penhora, alguma coisa assim. O tempo normalmente é bastante longo, né? Mas isso é em função da demora do nosso judiciário e do nosso trabalho próprio interno lá. Conclui, Gilson. Secretário, eu quero primeiro dar os parabéns, né, para essa atitude de vocês, que é uma coisa que já vinha vindo dos outros governos, mas isso facilita muito, tá? Para nós empresários do ramo imobiliário, isso facilita muito esse refis. Você sabe o quanto que dá para a gente arrecadar com essas vantagens. E eu queria também colocar aqui no ar para você o seguinte: Foz precisa de uma planta genérica urgente. A discriminação que tem de IPTU nessa cidade é uma coisa estrondosa. A gente que está no meio, a gente vê coisas assim que não dá para entender. Então, precisa urgente. O meu sindicato já foi oficializado pelo governo anterior. A gente retornou com o projeto para eles e parece que ficou no papel e agora nós teríamos que tomar
essa iniciativa nova, sentar para conversar, para a gente montar essa planta genérica. Isso vai favorecer o município num todo e também nós do ramo imobiliário. Ok, daí a sugestão dada pelo Gilson para o secretário. Eu quero, antes de me despedir aqui dos nossos convidados, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para a dona Elza. Dona Elza Miranda é uma senhora de saudosa memória. O esposo dela, professor universitário na UEM, secretário do município por mais do que uma vez, Indústria e Comércio, salvo o melhor juízo da Fazenda também, doutor Miranda. O Álvaro Miranda está nos ouvindo, está me dando uma notícia que está todo mundo oriçado, porque a Avenida Colombo, que um dia você trouxe aqui, que seria o trecho de maior acidentes, que ainda continua sendo um trecho de rodovia federal, que passa já o meio do perímetro urbano lá de Maringá. O pessoal de Maringá ouve bastante esse programa aqui, viu, secretário? Bom. E aí é o seguinte, agora vamos revisar, porque tinham restringido em 20, mais ou menos, ou 30 as atividades econômicas que podiam ser exploradas. Com isso, transportadoras que se instalaram ali ao longo dos anos, cafeeiras, oficinas, etc., e barracões e tal, não tinham mais atividade comercial e não sabiam o que fazer, e um IPTU do tamanho do mundo de São Raimundo, e agora parece que vão rever isso lá em Maringá. Também no Mato Grosso, em Sorriso, pessoal nos ouvindo carinhosamente, um abraço, muito obrigado pela audiência. Secretário Herto, obrigado pela sua presença aqui, volte mais vezes. Tem outros tantos assuntos ligados à Secretaria da Fazenda que nós vamos conversar. Gilson, sempre bem-vindo, sempre. Obrigado. Tá, muito obrigado. Eu vou para o intervalo e volto para terminar o programa.